Fala galera, mais um vídeo de instrução aqui do ICFlex. E nesse vídeo eu vou te apresentar a primeira demão do ICFlex. Nesse vídeo contará um passo a passo, desde como colocar a massa para a parede, a aplicação do IC-Fibra e depois o acabamento por cima dessa tela. Também vou te apresentar quais são as ferramentas necessárias para fazer a primeira demão. E para esse vídeo a gente vai contar com a presença ilustre e ajuda do nosso amigo Jimmy. Jimmy, obrigado pela tua presença. O Jimmy vai nos ajudar aqui na preparação do produto e todo o passo a passo. Agora vem com a gente na apresentação das ferramentas. Bora lá! E antes de eu começar, já coloca o dedão no like aí, curte esse vídeo para alcançar muito mais pessoas e fazer o nosso canal crescer. Conto com a sua ajuda. E não esquece, compartilha geral com aquele seu amigo profissional da construção civil de acabamento. Vamos às ferramentas. Você vai precisar para esse vídeo um balde de aproximadamente 20 litros, um misturador elétrico profissional, depois eu vou falar mais detalhes para vocês do porquê do misturador elétrico, um rolo Nivela Pro, esse rolo é da marca Atlas. Nivela Pro é um rolo específico para jogar massa PVA, massa acrílica, argamassas para a parede com rolo. Ele é um pouquinho mais miudinho e diferente que o rolinho cabelo de anjo. Quando a gente colocar na tela, nós vamos contar com essa desempenadeira. Olha só que coisa bacana. Essa desempenadeira, geralmente, ela é usada para efeitos decorativos, mas ela se encaixou muito bem para a aplicação da massa do ICFlex em cima da tela, por ter as pontas arredondadas e esse abaloado nas suas laterais aqui, que não deixa ficar vincos. Então olha só, a gente vai contar com essa desempenadeira sensacional para esse vídeo. Você vai precisar de uma tesoura sem ponta também, para cortar o componente líquido do ICFlex e cortar também a tela do IC-Fibra para a gente aplicar em cima da parede. E de EPI, eu vou usar essa luvinha da Atlas aqui para proteger as mãos, tendo em vista que o ICFlex, quando mistura, fica bem grudento nas mãos, então você protege as suas mãos, é sempre importante o EPI. E eu e o Jimmy utilizaremos na mistura do material uma máscara de EPI contra a poeira da argamassa sendo misturada. Então isso são as ferramentas que você precisa. Agora vamos a um pouquinho de instrução técnica do porquê dessas ferramentas e como é a primeira demão em detalhes para a gente finalmente ir para a prática. Não sai desse vídeo, hein? Então, já que temos já a nossa parede preparada conforme o vídeo anterior, se você não viu esse vídeo, volta lá para assistir e depois volta aqui. Agora a gente vai finalmente para a prática. Vamos começar aqui nesse vídeo aqui. Antes de bater o ICFlex para começar a jogar para a parede, a gente vai cortar aqui a tela. Deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui é a tela de fibra de vidro, é a nossa tela de fibra de vidro chamada IC-Fibra. A gente vende em conjunto com o ICFlex. Para esse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês exatamente como faz a emenda e como que é a emenda de massa. Então, para simbolizar isso, a gente vai usar nessa direção aqui, a gente vai cortar aqui. Ó, nós vamos colocar a tela até aqui e eu vou mostrar para vocês no detalhe até onde eu levo a argamassa ICFlex e quanto eu vou deixar para fazer emenda. Então agora é um detalhe muito importante para você na obra. De que forma? Eu levo massa até o final da tela, eu deixo um pedaço de tela sem ICFlex para fazer essa emenda. Como que é emenda sobre emenda? Massa sobre massa, tela sobre tela. Por isso que a gente vai fazer com calma esse primeiro pedaço aqui e depois eu vou fazer esse pedacinho que falta para vocês entenderem exatamente sobre a emenda. Então nós vamos colocar nessa posição aqui, sobe só um pouquinho para tirar esse buraquinho aqui, isso. E vamos cortar aqui embaixo. Então aqui, pessoal, a gente vai estar com a tela cortada, a gente vai aplicar o ICFlex, veja bem, pertinho aqui, ó. Na emenda de aproximadamente 10 centímetros, não joga ICFlex até onde vai a emenda, até onde vai o final, porque quando eu for colocar o outro pedaço de tela aqui para fazer a emenda, vai ficar massa sobre massa, tela com massa e tela em cima com massa. E pode ser que na fachada, quando pegue o sol, você tenha uma borda aqui, uma emenda de ICFlex um pouquinho mais volumosa e vai acabar marcando essa emenda. Então a gente joga, vamos aplicar o ICFlex até faltando 10 centímetros, a gente vai colocar a tela por cima do ICFlex e vai ficar esse pedacinho sem. Para que a gente até pode fazer assim, ó, com a desempenadeira, que é uma técnica que a gente faz nas emendas, que eu vou mostrar isso para vocês na prática, para depois a gente corta o outro pedacinho aqui, coloca o ICFlex e coloca o outro pedaço de IC-Fibra. Então, nessa primeira aula, nessa primeira etapa, a gente vai acabar mostrando como é o passo a passo da primeira demão e também aqui dentro você vai aprender como fazer uma emenda de ICFlex com ICFlex e uma emenda de tela com tela de forma
que isso aqui fique unificado, com um visual unificado, sem ficar sobreposição que possa ser vista a olho nu. E com a tela agora devidamente cortada, nossa IC Fibra já no tamanho que a gente quer fazer aqui, demonstração para vocês, a gente vai conhecer aqui um pouquinho do IC Flex e fazer a mistura dele. O IC Flex é uma argamassa, um reboco flexível bicomponente. O que é bicomponente? Dentro da caixa nós temos o componente sólido e o componente líquido. Dentro dessa caixa nós temos 4 litros de componente líquido e 20 quilos, 2 sacos de 10 quilos de componente sólido. O reboco flexível, anti-fissuras, anti-umidade, ele é muito mais rápido do que o reboco convencional. Então ele vem aqui, ó, para vocês verem, 4 saquinhos, sachês do componente líquido e 2 saquinhos de 10 quilos de componente sólido. Para esse teste, né, nesse workshop, dessa demonstração, eu não vou bater os 20 quilos, a gente vai bater 10 quilos para essa primeira demão e os outros 10 quilos para a segunda. Então eu vou guardar aqui 10 quilos na caixa com 2 saquinhos e sai de cena. E a gente vai ficar aqui com 2 líquidos e 1 pó. O que a gente vai precisar para fazer agora esse vídeo que eu já mostrei as ferramentas para vocês? Um balde liso, limpo, de aproximadamente 20 litros, uma tesourinha para a gente cortar, componente líquido, um misturador elétrico. Agora, uma situação bem importante, pessoal. O misturador elétrico, ele é necessário, se você for bater os 20 quilos de uma vez, colocar os 4 litros e depois os 20 quilos de forma gradual, você precisa necessariamente usar o misturador elétrico. Depois que atinge a homogeneidade, a massa ficar homogênea, você bate por mais 2 minutos para que a massa seja, os aditivos fiquem totalmente misturados, né? E a gente tem uma argamassa totalmente homogênea para vir para a parede. Mas, numa situação dessa, é lógico que nesse vídeo eu vou usar o misturador elétrico, mas numa situação dessa, que se você estiver na obra, eu vou bater só 10 quilinhos, porque eu vou fazer uma segunda demão, vou fazer um pedacinho menor, tá chegando o final do dia. Se for bater 10 quilos com 2 líquidos, você pode usar tranquilamente uma furadeira de impacto com aquele misturador acoplado, numa situação de 10 quilos. Se for uma situação de 20 quilos, eu recomendo o misturador elétrico, que vai ter uma mistura muito mais eficaz, certo? Então agora a gente vai fazer essa mistura, o Jimmy vai nos ajudar aqui conectando o misturador na energia, e para essa mistura a gente vai usar 2 CPIs. Eu vou usar essa luvinha de proteção para as mãos, né, na Atlas, que é para não ficar impregnado nas mãos do IC Flex, e eu e o Jimmy vamos usar a máscara, o respirador, porque na mistura sobe o pó do IC Flex e a gente vai usar esse aqui. É interessante ter a tesoura, que a tesoura a gente tira o biquinho aqui, ó. É lógico, não deixa cair essa pontinha que você cortou dentro do balde. Uma dica importante é, depois que terminou de colocar o líquido, se você simplesmente jogar o pacotinho assim, ó, olha só quanto componente líquido você tem aqui ainda. Dá uma leve espremidinha para tirar o resto, ó, importante. Agora a gente já pode cortar esses 10 quilos também. E agora vem uma grande dúvida, pega todos esses 10 quilos, joga no fundo e depois bate, ou liga o misturador no líquido e vai jogando aos poucos. Se você tiver essa possibilidade de ter 2 pessoas fazendo a massa, fazendo o IC Flex, fica muito mais eficiente, sem brumos, mais misturado, e você não vai ter problema depois na hora de colocar na parede de ficar bolinhas mal misturadas. Então a gente vai fazer da forma que fica mais eficiente, que é o misturador ligado, começa numa velocidade baixinha. Eu vou colocar numa velocidade baixa, menorzinha de todas. Ó, e vou colocando o pó conforme a massa for ficando pesada, você pode ir aumentando a velocidade. Ó. Eu vou começar com a velocidade baixinha e o Jimmy vai nos ajudar colocando a massa. Repara que eu já aumentei a velocidade um pouco, estou mais ou menos na metade da velocidade
Pode jogar com mais velocidade. Depois que você chega nessa consistência de mistura, você continua batendo por mais 2 minutos em Ceflex, que é para que todos os aditivos sejam ativados e a gente não fique com nenhum grupo. Pessoal, Ceflex batido, recomendação é, já pega a sua máquina, coloca debaixo de uma torneira ou bate num balde com água, para que o Ceflex não fique grudado aqui na sua ferramenta, tá bom? Então a gente já vai colocar o misturador elétrico de lado aqui para ser efetuada a limpeza. Pronto, agora a gente vai jogar esse material para nossa parede de CF com o nosso rolinho. Por que eu estou usando o rolo Nivela Pro? Esse rolo Nivela Pro é da Atlas, desenvolvido justamente para colocar argamassas cimentícias, base coat, massa PVA, acrílica, todo tipo de massa para a parede. Eu dei uma leve umedecida nele com a água primeiro, para ele ficar levemente molhado para receber o material, porque não é recomendado utilizar ele seco. Então eu vou aqui tirar um pouco do excesso da água e vamos colocar o material para a parede. Como eu falei para vocês, eu vou aplicar o Ceflex até aqui, mais ou menos, que é 1 metro de largura, que é a distância da tela que a gente vai usar aqui do IC Fibra, e mostrar para vocês exatamente como que a gente vai fazer essa emenda. Sempre antes de levar para a parede, você dá uma leve chacoalhadinha, ó, que é para não ir levando para a parede jogando material fora. Você dá uma batidinha para ficar tudo no rolo. Então aqui, ó, no movimento para baixo ou também para cima, tanto faz, só não precisa ficar penteando o material. Massa colocada na parede, a gente vai esticar a nossa telinha aqui. Ó, agora um detalhe bem legal e bem importante. Tá vendo que a tela, ela vai estar num rolo. Vocês estão vendo que ela tem uma memória, ó. Ela tá, como ela era enrolada, ela tá com a memória para frente. Isso, se a gente colocar nessa posição aqui, essa memória vai fazer a tela querer sair da parede. Então a gente sempre coloca com a memória da tela, essa memória de rolo, contra a parede. Então aqui, repara que eu deixei mais ou menos a emenda. É lógico que aqui a massinha que faltar a gente vai jogar em cima, mas eu deixei a parte da emenda sem massa para que a massa seja, o Ceflex seja da próxima tela. Então aqui, você só coloca levemente por cima e eu vou usar a desempenadeira trapezal, com movimento do centro para a extremidade. E você vai ver que vai saindo massa de trás da tela, né? Então você vai colocando força. E olha que legal. Olha quanta massa, quanto o Ceflex vai saindo de trás. Você tem que realmente colocar força para que o Ceflex seja expulso. Aqui você tem massa suficiente para essa tela ficar toda fixa. E olha só que legal que essa desempenadeira, ela vai tirando todas as marcas. E olha como você consegue fazer a primeira demão totalmente sem marca de desempenadeira. Quanto é eficiente essa desempenadeira. E agora, a gente vai cortar mais um pedaço para fazer essa emenda de tela aqui. Antes de jogar o Ceflex para a parede, a gente vai cortar mais um pedacinho. Mais ou menos aqui a emenda que a gente deixou. E a gente vai cortar aqui embaixo. Você pode usar uma tesoura ou pode usar também um estilete, tá, pessoal? Ou uma faquinha.
Agora que a tela está cortada, a gente já sabe o pedacinho que a gente vai colocar ali. A gente vai colocar o IC-Flex também de novo para a parede. Repara que eu encho bem o rolo, eu dou uma leve balançadinha para a massa não sair e eu posso vir assim, ó, soltando o rolo de fora a fora, sem ficar penteando, só soltando. Olha como a massa não cai no chão. Então a gente vai fazer aqui a emenda, ó, mais ou menos onde a gente tem deixado sem massa. Que é aqui e aqui. Um pouquinho pra cá, aqui. Posso fazer movimento do centro para a extremidade. Posso fazer do centro para cima. Eu posso usar esse lado aqui. Ou posso usar esse, que é o mais recomendado, ó, que me dá mais rendimento. É importante pegar do centro para as extremidades, que é para a tela ficar bem esticada. Levando o material para onde está sem tela ainda. Cuidado que você tem que ter é, aonde você já aplicou a primeira demão, quando você está aplicando a segunda, não avança muito para outra demão onde já está secando. Conforme você for mexer, nessa primeira demão ela já começa a ficar áspera. Então você vem na emenda que você fez dali para frente e não volta onde você estava. Olha só, a gente consegue uma aplicação. Deixa eu botar esse recinto dessa massa aqui na parede. Ó. Totalmente sem emendas. Repara que a posição da desempenadeira é importante. Se você faz uma posição mais deitada assim, ela não tira tanta massa. Se você faz uma posição mais em pé, ela tira mais massa. Então, você define a quantidade de IC-Flex nessa primeira demão já com a posição da desempenadeira. Pessoal, então, primeira demão feita. Agora a gente vai para o próximo vídeo de instrução, que é da segunda demão do IC-Flex. Vou te mostrar quais ferramentas a gente vai usar para a segunda demão, tá? Não sai daí, não para nesse e vai para o próximo vídeo, hein? Com vocês.